Nos próximos dias, nós vamos estar completando o ano da aprovação, depois de um intenso e longo debate, do novo Código Florestal brasileiro. Tive o privilégio, junto com o senador Luiz Henrique, de nessa casa, obviamente que ele, tendo a responsabilidade em várias comissões, de ser o relator, e tive o privilégio de atuar junto com ele na busca de elaborar um código que pudesse garantir a proteção do meio ambiente, ao mesmo tempo em que fizesse um enfrentamento do passivo ambiental que o Brasil tinha acumulado ao longo de décadas. Agora, estamos às vésperas de se completar um ano, e hoje mesmo no Correio Brasiliense saiu um artigo assinado por pessoas ligadas à área, cobrando e questionando os feitos do novo Código Florestal. Primeiro, que eu acho que é bom que esse debate, essas cobranças aconteçam, mas acho também que é bom que se procure dar um tratamento, agora fora do debate, do enfrentamento, um tratamento que possa expressar a verdade e o que vem ocorrendo. É fato que a implementação do novo Código Florestal, eu falo com conhecimento de causa, porque trabalhei junto com o senador Luiz Henrique nele, é um desafio enorme para o país, para os estados, para a União Federal e para os municípios. Aliás, ele é um desafio para toda a sociedade. É um instrumento poderoso que o Brasil passa a ter, o novo Código Florestal. Um instrumento que pacifica um enfrentamento, uma verdadeira guerra que nós vimos acontecer entre defensores do meio ambiente, os que procuram levar o Brasil para uma situação de maior proteção de sua biodiversidade, com aqueles que, independente de também ter compromisso com esse propósito, ou não, como temos casos, mas que também querem produzir, querem o crescimento econômico, principalmente ligado ao agronegócio, à agricultura familiar no nosso país. Vossa Excelência, presidente, já tem uma experiência longa na vida pública, conhece a realidade e fica mais fácil ser legislador quando a gente vem do mundo real, como é o caso de Vossa Excelência, como é o caso meu e de tantos colegas aqui. Nós vivemos lá os problemas e depois temos a oportunidade de estar aqui fazendo ajustes ou propondo leis. Então, minha participação no Código Florestal, ela se deu, primeiro com o aval dessa casa, dos meus colegas, mas eu me escorei na minha vivência como engenheiro florestal, como ex-prefeito, que implantou parques em Rio Branco. Rio Branco é uma das capitais do Brasil que mais tem parques urbanos. Maior percentual de ciclovias do país também é lá, porque a gente sempre trabalhou na defesa do que eu falo sem querer fazer uso de algo que é tão importante para nós, é tentar fazer valer o legado de Chico Mendes. Então, minha vida inteira está vinculada a isso. Agora mesmo fiz uma viagem com o senador Luiz Henrique, onde fomos debater essa nova agenda socioambiental do país. Então, voltando a um ano de Código Florestal, alguns podem dizer, não, mas o que aconteceu? Aconteceu um enorme trabalho no governo federal. A ministra Isabela, do Meio Ambiente, coordenou um grande programa, criando as condições para que essa lei não fique nas bibliotecas, nas prateleiras. Agora imagine a dificuldade. Nós temos mais de 5 milhões de propriedades. Dessas, 4 milhões e 300 são propriedades, pequenas propriedades, mais vinculadas à agricultura tradicional, da agricultura familiar. E 800 mil propriedades de médias e grandes. Mas são mais de 5 milhões de propriedades. Para ser preciso, 5 milhões 175 mil propriedades. E nós, uma questão central para a implementação do Código são as regras, o regramento para o CAR,
Cadastro Ambiental Rural. Todas as propriedades do Brasil vão estar registradas no CAR, no Cadastro Ambiental Rural. E para o CAR ser implementado, não pode ser implementado por decreto, não pode ser implementado por boa vontade da ministra do Meio Ambiente ou do ministro da Agricultura. Tem que ser uma ação do país, e essa ação está em curso. A ministra Isabela já coordenou a assinatura dos convênios necessários com todos os estados, convênios de cooperação. O programa de treinamento de 15 mil pessoas para trabalhar a implantação do CAR. Convênios com entidades patronais e de empregados. A cooperação entre ministérios. E o fato é que todas as imagens de satélites necessárias para se trabalhar o cadastro ambiental rural, o cadastro de todas as propriedades do Brasil, também foram adquiridas pelo governo federal. Mais do que isso, o governo federal tem, numa resolução que nunca tivemos, agora na mão, o conhecimento, e falo principalmente para quem defende o meio ambiente, para quem tem preocupação com o meio ambiente. A resolução dessas imagens adquiridas é uma resolução que o Brasil nunca teve para fazer monitoramento de sua cobertura florestal e da sua atividade agrícola, de perto de 1 metro de resolução. 1 metro de resolução. Esse instrumento está disponibilizado para os estados. E ele é a essência da implantação do CAR e que, junto com o CAR, agora, depois de 1 ano, nós vamos ter também as regras para o PRA, Programa de Regularização Ambiental. Então, senadores, senadoras, todos que me acompanham na Rádio Senado, na TV Senado, a implantação do novo Código Florestal tem 2 instrumentos muito fortes. Um é o CAR. Todas as propriedades vão estar registradas, as pequenas propriedades, os mais pobres, os que não têm recursos, terão ajuda que vai facilitar esse registro sem custo. E aí, senhor presidente, também deve estar nos próximos dias sendo lançada pela ministra do Meio Ambiente as regras do CAR, como o Código Florestal estabelece, e as regras do PRA, Programa de Regularização Ambiental. Com isso, nós vamos ter o Brasil saindo de uma certa hipocrisia de que tinha uma lei rígida, mas que não se cumpria. O PRA, Programa de Regularização Ambiental, vai dar oportunidade para que os proprietários de terra, que têm passivo ambiental, aqueles que fizeram desmatamento onde a lei não autorizava, aqueles que consumiram com atividade produtiva as áreas de reserva legal, vão ter um compromisso firmado para iniciarem um processo de recomposição florestal. E a recomposição florestal acontecerá pela primeira vez na história do Brasil. Serão de 25 a 40 milhões de hectares que serão recuperados. E com a recuperação dessas florestas, nas margens dos rios, nas nascentes, nas encostas e nas áreas de reserva legal, somada com a redução do desmatamento, o Brasil será um dos poucos países do mundo que vai cumprir e honrar o compromisso que a presidenta Dilma assumiu em Copenhague de redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, o Brasil será um dos poucos países, presidente Sérgio Souza, Vossa Excelência que atua também junto comigo, com outros colegas nesse tema, a cumprir antecipadamente os compromissos, e mais do que isso, o Brasil vai ter um crédito, uma sobra enorme por conta da implantação do novo Código Florestal. E devo dizer claramente, o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, vai lançar os critérios do CAR, que em muitos estados já está sendo implementado, vai lançar os critérios do PRA, e nós vamos ter, já em 2017, aquilo que o decreto de julho de 2008, assinado pelo presidente Lula, tem como uma questão central, que é a vinculação. Nenhum proprietário rural vai poder acessar crédito, política de incentivo, se não tiver cumprindo plenamente o novo Código Florestal. Então, eu estou seguro de que a implementação do Código Florestal é um desafio enorme. Nós não temos ainda o que comemorar, mas nós temos algo para registrar, que é o trabalho do Ministério do Meio Ambiente, do próprio Ministério da Agricultura, que agora tem um conjunto de ferramentas
para poder estabelecer um planejamento já no Plano Safra 2013, e eu não tenho dúvida que com essa ferramenta que é o novo Código Florestal, mesmo não sendo o ideal, nem o código dos meus sonhos, ele certamente, se aplicado, vai combater o desmatamento ilegal e vai fazer com que a gente possa ter o desmatamento estabelecido em lei nesse país. Alguns falam, mas nós temos que fazer a moratória do desmatamento, zerar o desmatamento. Concordo, se tiver acompanhado da palavra ilegal. O desmatamento ilegal no país precisa e pode e deve ser combatido. Nós podemos ter desmatamento ilegal zero se tiver uma ação conjunta das esferas de poder e da sociedade junto. Mas é importante deixar bem claro que o Código estabelece em que critério, em que condições se pode ter desmatamento. Então, para não ficar oferecendo uma mercadoria que não pode ser entregue, como alguns fazem, distorcendo os fatos, eu prefiro acreditar que já, com o anúncio que será feito brevemente, eu acredito, pela ministra Isabela, dos critérios do Cadastro Ambiental Rural, dos critérios do PRA, o Programa de Regularização Ambiental, que vai fazer a maior recomposição florestal do planeta, o Brasil vai se reencontrar com uma história e vai fazer com que a nossa autoridade aumente perante os organismos mundo afora, onde o Brasil vai poder cobrar reciprocidade dos países quando o assunto for produção de alimentos, produção agropecuária e quando o assunto for floresta. É óbvio que ainda há um déficit. Nosso país tem a maior área de floresta do planeta, de floresta tropical do mundo, e participa com menos de 4% do PIB florestal do mundo. Nós ainda nem aprendemos a transformar a nossa floresta num ativo econômico. Floresta, para muitos, ainda é um problema. E para mim, e para muito mais, graças a Deus, ela é parte da solução. Acho que tem um déficit de Amazônia nas esplanadas do Ministério, de floresta na esplanada do Ministério. Temos que mudar a governança florestal do Brasil, mas devemos reconhecer que estamos no caminho certo. Que a presidenta Dilma foi corajosa quando baixou a medida provisória e fez alguns vetos. E que a ministra Isabela é a guardiã dessa lei que certamente vai fazer com que o mundo inteiro respeite mais o Brasil do ponto de vista socioambiental. E não tenho dúvida que, em vez de pôr a desconfiança ou descrédito na implementação do novo Código Florestal, mesmo aqueles que, como eu, entendem que o código não é o código dos nossos sonhos, nós devemos nos somar no esforço com o Ministério do Meio Ambiente, organizações não governamentais, governos dos estados, governos municipais, sociedade civil de modo geral, organizações patronais e de empregados, para implementar essa lei que, se implementada, como eu acredito, mudará a agenda florestal do Brasil e aumentará a autoridade do Brasil perante o mundo quando o tema for preservação ambiental e conservação das florestas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jorge Viana. Parabéns pelo pronunciamento. Esta é uma pauta que orgulha a todos nós brasileiros. Nós temos um Código Florestal que é aplicável, que defende e que cuida do meio ambiente sem restringir a produção agrícola, a alimentação, que é muito importante, não só para o povo brasileiro, mas para todos aqueles que residem nesse planeta. E um ano atrás, presidente, há um ano atrás, essa era a equação que nós tornamos possível. O Brasil, o mundo tem fome. A população sairá de 7 bilhões para 9 bilhões de habitantes. E o Brasil é a esperança do mundo de aumento de produção de alimentos. E só respeitando o meio ambiente, só protegendo mais os nossos recursos naturais é que nós vamos ter autoridade e reunir as condições para produzir mais alimentos, saciar a fome no Brasil e no mundo e, ao mesmo tempo, virar um exemplo de proteção ambiental. Muito obrigado.